Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Hoje eu vou falar sobre algo que eu tenho, de alguma forma, tratado desde 2018, antes do Bolsonaro se eleger, na campanha de 18, que eu tenho retomado esse tema também aqui nos últimos meses, e que agora ganha força, ganha volume por conta de uma matéria publicada no site Metrópolis, que diz que Bolsonaro já tem um projeto para ampliação do número de ministros do Supremo de 11 para 15, que esse projeto já estaria na sua mesa e seria talvez um dos primeiros do seu novo governo, se ele vier a ser reeleito. Bom, antes de mais nada, quero dizer o seguinte: eu acredito muito pouco na reeleição de Bolsonaro. Eu acho que, se o jogo for jogado dentro da política, o Lula será o presidente da República a partir de 1 de janeiro de 2023. Dito isto, quero dizer o seguinte: há um risco mínimo, mas se porventura isso vier a acontecer, o risco passa a ser máximo para a democracia brasileira. Entre outras coisas, exatamente por conta disso. Bolsonaro, em se reelegendo, não vai se contentar em ocupar o cargo por mais 4 anos e nem se contentará em fazer uma gestão com limites colocados pela institucionalidade, porque ele vai ter a seu favor o discurso de que, por exemplo, o Supremo foi derrotado no processo eleitoral, que derrotou Alexandre, o ministro Alexandre, que derrotou o Lula, o PT, os sindicatos, a Globo, e isso permitirá que ele tome decisões muito mais contundentes do que teve neste período deste mandato que se encerra agora no final do ano. Por que ele não fez, então, o Rovai no primeiro mandato? Primeiro, que Bolsonaro, ao assumir em 2019, ele teve que montar um governo e montou baseando-se no discurso da antipolítica. Se cercou de pessoas que eram oriundas do partido digital que ele tinha montado, os influencers, daquele pessoal que havia sido eleito com ele. Então, estava lá o ministro da Educação, Vélez, se não me engano, depois colocou o Entraub, estava lá a Joyce como líder no Congresso, a sua representante na Câmara dos Deputados era a Joyce, uma ministra, uma deputada eleita de primeiro mandato. Ele armou um primeiro ano de governo, principalmente no começo do segundo, sem base parlamentar. Ele começou a perder votações, seu governo ficou em risco, ele não tinha o acordo político que tem hoje e que foi construído junto com o Centrão e que operou o orçamento secreto e uma estabilidade de votos acima de 350 para ele aprovar o que quer que seja, como ele acabou de aprovar, por exemplo, esse estelionato eleitoral, inclusive contando com votos da oposição, de aumentar o Auxílio Brasil pouco antes da eleição, de dar vale para taxista, caminhoneiro, etc. e tal. Enfim, ele não teve essa condição, então, política para operar isso no primeiro mandato. Quando passou a ter o apoio do Centrão, já ficaria estranho ir para cima do Supremo usando uma lei dessa, porque ainda ele não tinha sido reeleito. Em sendo reeleito, a força dele passa a ser muito maior. Até porque ele vai ter derrotado o Lula, que é a grande ameaça eleitoral, para o seu projeto ditatorial. Lula e o PT são os adversários que podem segurar a onda de Bolsonaro. Derrotando-os, acabou. Bolsonaro fica com um vazio político para operar política
por 10, 15 anos, e ele vai fazê-lo se tiver essa possibilidade. Elege, troca 2 ministros do Supremo, a Carmen Lúcia e o Lewandowski, que têm os seus mandatos que vão ser vencidos agora, em 2023, ou seja, já são da conta do próximo presidente, e aí nomeia mais 4, né, nessa ampliação para 15. Nomeando 4, com esses 2 que vão se renovar e com os 2 que já tem, o Cássio e o... Enfim, e o outro aí, o Marcos Mendonça, com esses 2, 8 contra 7, ele nem precisa destituir, num primeiro momento, os ministros. Mas pode vir a fazê-lo depois, inclusive dentro da lei, porque terá o controle da Câmara e do Senado, e aí pode pôr, por exemplo, o nome do Alexandre Moraes para ser cassado no Senado. E aí? Quer dizer, aí ele fica com 9, fica com 10, fica com quantos quiser. Mas o que vai acontecer com o apoio internacional dele? Ele está se lixando para isso. Ele está se lixando. Ele vai ter apoio internacional de quem interessa, de quem ele achar que deve ter, e vai ter ainda o discurso de dizer, olha, tudo nas 4 linhas. Ganhei a eleição, fiz aquilo que diz a Constituição está sendo mudada para o bem do Brasil, tá ok? E os Estados Unidos vão continuar negociando com ele, e a Europa vai continuar negociando com ele, como disse aquele empresário golpista no grupo de WhatsApp, porque negocia com a Arábia Saudita, negocia com esse troglodita todo da Hungria, da Polônia, do escambau. Isso não é um problema. Enfim, é um momento ultra delicado da história nacional, e é engraçado como algumas pessoas do campo progressista estão brincando com esse fogo. Né? Lula tem tudo para ganhar no Bolsonaro e é o único que tem condições. Né? É o único que pode ganhar no primeiro turno, ou se não ganhar no primeiro, ganhar no segundo. Mas, evidentemente, que é preciso contar com o apoio do maior número de pessoas para acabar com essa loucura, com esse risco já agora em 2 de outubro. Marina Silva deu o recado. Marina fez um movimento que se espera hoje não só das pessoas que são progressistas, mas daqueles que são democratas. O risco autoritário é imenso. O risco de a gente entrar numa longa estrada de 15, 20 anos de um governo ditatorial hoje é altíssimo. Isso não, e esse risco a gente não pode correr. Enfim, era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todos.